Nossa, esperei muito por essa aula sobre as mulheres. Como era a vida das meninas nesse Brasil colônia. Misógino, tão patriarcal, mas as rebeldes estavam lá. E falaremos delas também. A mulher, mania tem de sangrar. Sem mais delongas, vamos começar. No Brasil colônia, as meninas, elas estavam submetidas ao patriopoder. O poder do pai, o poder do chefe da família. Ele é o dono do patrimônio, ele é o dono da fazenda, ele é o dono da casa, ele é o dono das mulheres, ele é o dono dos escravos. Então tá tudo no pacote só. Essa menina, ela vai ficar dentro de casa trancada, ela não pode sair, ela não pode sair para nada. Nem no meio rural, nem no meio urbano. Por quê? Porque a virgindade é uma moeda de troca. É como seu pai vai conseguir casá-la. E nessa situação, vigiada o tempo todo. Ah, pode ir na igreja? Pode, pode. Banhada. Qual o momento de lazer dessa menina? Ah, e nas festas da igreja. Lembra que nós falamos na aula passada? Dá uma olhadinha na aula passada sobre festas, clica aqui. E vigiada também pela própria igreja. Araújo, em 2010, fez uma pesquisa sobre os manuais de confessionário. Manual para o padre, como lidar com as mulheres. Tá, então lá no manual do confessionário tem coisas que eu vou te falar, até Deus duvida. Primeiro o padre vai perguntar, você tem algum retrato da pessoa, alguma prenda, ele te deu uma pétala de rosa, ele te deu alguma cartinha. Cartinha é difícil, né? Ah, isso tem uma punição. Sempre para que ela se sinta culpada. Sonhou com alguém? Teve gosto no sonho? Outra punição, não pode ser não. Se ornou com ânimo para provocar a outra em luxúria, ou seja, se arrumou, ficou bonita para a pessoa sentir um interesse, um desejo, nossa, isso é gravíssimo, é gravíssimo. Vai rezar de joelho, não sei quantos Pai Nosso, não sei quantos Ave Maria, negócio grave. Agora beijou. Aí tem umas coisas engraçadíssimas, tá lá no manual de confessionário. Sentiu gosto de seda? Sentiu gosto de seda, tipo aquele coçadinho de nariz com o nariz, 5 Pai Nosso, 5 Ave Maria. Sentiu sensação de veludo? Já imaginou o que é sensação de veludo? Aí a punição é gravíssima. É uma lista de orações dias e dias e dias rezando. Ou seja, culpa, culpa, culpa. Isso é o que a mulher deve sentir o tempo todo. Culpa, culpa. Ah, culpa é dela, culpa é dela, culpa é dela, culpa é dela, culpa é dela. Na faixa dos 11 para os 12 anos, aí já está sendo negociado o seu casamento entre os pais. Que pai? Pai e mãe? Não. Pai, homem, os pais. O pai dela e o pai dele. Tudo dentro de uma visão hierárquica, dentro do mesmo extrato social. Lembra? Sociedade estratificada. Dá uma olhadinha aqui. Nessa sociedade, vamos usar o princípio da igualdade. Queremos alguém da nossa mesma camada social. Por quê? Porque para manter uma sociedade aristocrática, ou seja, poucos no poder, a gente tem que selecionar esses poucos, não é qualquer um não. Já sabe com quem ela vai casar? Já sabe, aí o pai tem que dar o dote. E aí tem pai que não vai querer dividir o seu patrimônio com um futuro genro. Porque tem que dar do casamento, isso é combinado antes. Ah, se ele não quer dar isso, tem muito filho, teve muita mulher, vai dividir muito patrimônio, bota umas filhas lá no convento, porque dela não precisa casar. 15 anos, não casou, já tá pra titia, já é encrenca. Então, o nascimento de uma menina normalmente, claro que gente boa tem toda época, gente ruim tem toda época, tem pai que vai ser bacana, mesmo dentro de uma sociedade patriarcal, mesmo dentro de uma sociedade machista, mas não é a regra. A regra é ele ficar muito chateado com o nascimento de uma filha mulher, que significa divisão de patrimônio, significa vigiar, muito trabalho. O menino não, o menino agrega valor ao patrimônio. O menino ele casa e vai receber um dote quando ele se casar com uma outra moça. Você está entendendo o negócio? Muito bem. Mas como nem tudo é dinheiro, né?
vamos entender que existe ainda bondade no coração. Agora, tudo que estamos falando é dos casamentos da elite, da camada dominante, qual seja as filhas dos senhores de engenho, as filhas dos altos funcionários públicos. Por quê? Porque da camada média para baixo, raramente se casava oficialmente na igreja. A maioria era concubinato, mesmo concubinato sendo crime. Sabe por causa de quê? Porque era muito caro e era muito burocrático. Temos algumas estatísticas, como você pode ver aqui. Olha que loucura! Salvador, 80% dos casamentos no século XVIII, quando foi feito um levantamento, eram concubinatos, tá? Eram relações não oficializadas pela igreja. Vai se casar. O que? Ela tem amor pelo marido? Não, amor é a Deus. Ao marido ela tem obediência, reverência e temor. Difícil, né? Durante o casamento, qual a obrigação desta menina que agora é mulher? Dar filhos legítimos ao marido. Ou seja, ela tem que procriar. Uma gravidez emendada na outra, uma gravidez emendada na outra, de preferência filhos homens. Nasceu menina? Culpa da mãe. Não nasceu filho? Culpa da mãe. O parto. O pai vai ajudar? Coisa de mulher. Olha o papel das parteiras neste momento da história. Falaremos dela numa outra aula. Merece. E se ela não der filhos para o marido, se tiver algum problema no casal? Não, no casal não, nela. Não tem filhos, o problema é dela. Foi ela que não deu. Aí o marido está liberado de procurar amantes. Pode transar até na frente da esposa. Loucuras do período colonial, loucuras. E nas ordenações filipinas, lei, Portugal, pode ser cumprida no Brasil. A mulher que trai o marido, o adultério, o marido pode matá-la, ele está isento de punição por isso. E o amante é degradado para a África por um período de 3 anos no máximo, é a pena. A mulher morre e o amante vive. Outra coisa, se o marido suspeitar da traição, suspeitar, ele pode matar a esposa. Está isento de punição. Comportamento de mulher casada. Pé pode mostrar? Não, pé é muito erótico. Perfume? Nem pensar. Coisa de mulher da vida. Não pode nem sorrir demais, nem sorrir de medo. Pode ficar na janela? Não. A gente vai percebendo que tem um pensamento, tem um componente misógino muito grande, que é misoginia. Uma palavra que vem desde a Grécia Antiga. Nossos filósofos, infelizmente, numa sociedade muito masculina, né? A sociedade grega também. Não vamos nos iludir. Sócrates, que é o cara que escreveu coisas maravilhosas, sabe o que ele dizia? O fracasso moral da democracia é a igualdade sexual que ela promove. E Aristóteles, que falava que mulher era homem imperfeito. Não vou falar palavrão aqui não. Tem mulher rebelde? Claro que tem. Que não aceita o casamento, que desafia o pai, que fica trancada dias, que o pai tira a comida. Até que chega um ponto que ele coloca ela onde? No convento. Você já está notando o que vai ser o convento. Dentro desse sentimento misógino, existe a perversidade, a violência sobre a mulher. Temos relatos paroquiais de bispos, de padres, porque é ele que escuta a confissão. As narrativas que temos sobre isso, né, são terríveis, de mulheres que apanhavam, de mulheres que eram proibidas de comer vários dias, de amarradas ao pé da cama. Esse negócio de amarrar ao pé da cama aconteceu mesmo, sabe? Horrível. As situações tão dramáticas que alguns bispos chegavam a determinar a separação de corpos. Então tá, bom, agora a mulher ficou viúva, a vida dela melhorou? Pode ser que sim, pode ser que não. Ela não tem direito sobre o seu patrimônio, quem vai administrar é um filho mais velho. Se ela não tiver um filho mais velho, um irmão mais velho. Se ela não tiver um irmão mais velho, quem vai administrar é a Câmara Municipal, através do seu juiz ordinário. Puxa vida!
E muitos juízes ordinários vão colocar essa viúva no convento. Pronto, paga pelo convento, paga lá no convento. Está resolvido o problema e administra os bens daquela família, incorpora os bens daquela família à Câmara Municipal. Bom, então você já notou o que é o convento. Vamos falar especificamente dele agora. Conventos e recolhimentos. Na verdade, no Brasil colônia é a mesma coisa. É um espaço muito contraditório. Primeiro porque tem mulheres que querem ir para o convento. Primeiro, claro, vocação. Tem gente que tem vocação mesmo, né? Quer ser freira, quer se dedicar a Deus, quer ser noiva de Jesus. Tem mulheres que querem ir para o convento para poder estudar. Outras tantas serão levadas a fogo. Ou porque ficou grávida, ou porque é rebelde, desrespeita o pai, bate bola. Ou por causa da partilha de bens. Lembra que eu te falei? O pai teve 8 filhas mulheres. Botam tanto no convento para não dividir o patrimônio em 8, né? Que senão os genros vão pegando pedaços e pedaços. No caso das viúvas, também, né? Bota no convento. No começo, mandava para convento lá em Portugal, quem tinha dinheiro, óbvio. Estamos falando sempre da elite aqui, né, gente? Porque manter no convento tem seu preço. Tem um livro da Ana Miranda, que ela escreve romance histórico, dramas históricos, pesquisas enormes. Que Seja em Segredo, é o nome do livro, Textos Freiráticos, do século XVII e XVIII. Freiráticos quer dizer pessoas que frequentam freiras. Deixa eu colocar um poeminha aqui de texto freirático. Trecho do poema de Frei Antônio das Chagas. Vem a ser que a freirinha se enamorou de doutra freira, mais que mancebo cá fora, quis lá dentro ter manceba. Diz que o próprio Dom João V em Portugal frequentava um convento, lá em Portugal, claro, nunca pisou no Brasil, né? E Gregório de Matos também, pessoal aí da literatura, faz os comentários aí para nós. Outro lugar que gozava de uma certa liberdade são os prostíbulos, considerados na época mal necessário. Rebeldes importantes, rebeldes que marcaram a história. Não poderia deixar de falar delas. As citações estão no final, tá? Ribeiro 2000. Ribeiro fala sobre a primeira romancista brasileira de 1752, codinome Doroteia. Você sabe que o romance dela foi atribuído a Alexandre de Gusmão durante muitos anos, até que foi descoberto pelas pesquisas históricas, né? Aventura de Diófanes. E não poderia deixar de falar de Maria Firmina dos Reis, maranhense, da cidade da minha comadre, lá de Guimarães. Então, Maria Firmina, durante muito tempo, foi pintada como uma mulher branca, uma mulher negra. Escreveu o primeiro romance afro-brasileiro, Úrsula. E quantas mulheres brasileiras a gente nem sabe da história dela. Tá para ser pesquisado. Tá aí. Quem sabe? E mulher estudava? Estudava não. Lá no convento, claro. Lá no convento vai aprender a ler, escrever, contar. Acabamos! Puxa vida! Adorei fazer esse trabalho sobre as mulheres. Beijo grande! Fica com Deus semana que vem. Vida dos escravos e das escravas. Tá joia? Eu deixei uma parte das camadas médias, das mulheres, das camadas médias para a gente conversar na aula que vem, porque o assunto é muito vasto, tá bom? Então, até a semana.